E olha só, agora nós vamos receber, né, o advogado Alexandre Bortolotto e a delegada responsável pela Delegacia da Mulher em Toledo, a doutora Fernanda Lima. Eles estão aqui nos nossos estúdios para conversar sobre alienação parental. Caso em que um dos genitores, gente, abusa das leis, né, e acabam colocando, né, os filhos contra o próprio genitor, com o intuito, né, de interferir ou destruir vínculo entre os pais e os filhos. E você já pode participar com a gente, né, pelo WhatsApp 4599254747 para tirar suas dúvidas. Em primeiro lugar, boa tarde, doutora Fernanda. Boa tarde, Alexandre. Tava com saudade de vocês aqui no programa, né? Fazia tempo que os dois não vinham, né? Mas a gente já estava há um tempo já com esse assunto aqui, que foi um telespectador que pediu para a gente esse assunto. Então vocês também podem interagir, já mandar próximo assunto aí que vocês queiram ver aqui no programa, que eles vão conversar entre eles, vão discutir ali e trazer junto aqui o Ver Mais para a gente resolver, tirar as dúvidas de vocês também, né? Vamos começar aí com as damas, né? Vamos começar primeiramente fazendo a pergunta aí para a doutora Fernanda, que quais são os atos considerados alienação parental para a lei, doutora Fernanda? Boa tarde, Mauro. Boa tarde para quem está assistindo. Bom, a lei, nós temos uma lei de 2010, a lei 2.318, que ela define a alienação parental e ela traz exemplos de atos que podem ser considerados uma alienação parental, né? O que é a alienação parental? São atos em que um dos genitores, ou um avô, avó, ou quem tem a guarda do filho, do neto, enfim, da criança ou do adolescente, são atos que ele pratica para evitar que o outro genitor tenha contato com essa criança. Ou seja, são atos que abalam psicologicamente a criança e fazem com que ela se afaste cada vez mais do pai ou da mãe, né? São atos que podem ser provocados tanto por um lado quanto pelo outro, tanto o genitor mãe quanto o genitor pai. Eles podem praticar esses atos, tá? Que a lei traz como alienação parental. Ela traz um rol exemplificativo, ou seja, os atos que ali estão contidos na lei, eles não são taxativos. A gente pode definir alguns outros que serão tidos também como alienação parental. Enfim, o que a gente pode exemplificar? A mãe que dificulta o filho a ter contato com o pai, uma mãe que se muda da cidade sem motivo algum, apenas para dificultar que o pai tenha contato com o filho. Para complicar. Uma mãe que acaba impondo certas condições para que o pai veja o filho, por exemplo. E aí não é só impedir que ele veja, mas já tivemos casos de uma mãe que, por exemplo, tinha um trabalho na escola do filho em que ela deveria levar fotografias do pai, da mãe, da família, da criança nesse contexto familiar. E ela falou para o pai: eu só vou deixar que você continue visitando o nosso filho caso você faça uma foto em que apareça eu, você e ele juntos como se fôssemos uma família. Porque eu não quero que pensem no colégio que o nosso filho não tem uma família tradicional. E o pai se recusou e aí começou todo aquele jogo uma disputa psicológica mesmo, em que a criança acaba se tornando a vítima. E já existe uma lei, né, que define o que é alienação parental, né? Existe essa lei já, né? Existe. É a lei de 2010, a 12.318. Ela não traz crimes, mas ela traz algumas sanções para o genitor ou para a pessoa que esteja causando essa alienação parental, para o alienador. Inclusive, ela prevê até multa ou até mesmo a perda da guarda ou a inversão da guarda, perda da guarda compartilhada, tá? Esse alienador ele pode ser submetido a exames e pode ser determinado que ele frequente algumas sessões psicológicas. Assim, são diversas as sanções que são trazidas. Ainda não temos definido como crime. No entanto, algumas dessas atitudes do alienador, elas podem ser definidas como crime, tá? Não trazida pela lei, mas outros crimes do próprio Código Penal. Tá vendo? Você já pode interagir. Tem mais perguntas aqui também. Veio uma para o Alexandre. Doutor Alexandre, o que eu posso fazer diante de uma situação de alienação parental? Certo. Boa tarde, Mauro. É um prazer estar no seu programa. Bom, só antes de responder a pergunta, eu vou fazer uma complementação da pergunta dirigida à delegada Fernanda, no sentido de que o Brasil é um dos raros países do mundo que tem uma legislação específica tratando sobre o assunto. E a temática é importante a tal nível que há, inclusive, normativas internas, por exemplo, do próprio Conselho Nacional do Ministério Público, orientando os próprios membros, né,
promotores e procuradores de justiça, para que se atentem a esse fato, né, a essa conduta de alienação parental no deslinde dos processos judiciais. Então, a importância é tanta que o Brasil tem uma lei e tem vários atos normativos internos que regulam o tema. Com relação à pergunta, para que uma alienação parental seja reconhecida, há necessidade de reconhecimento judicial. Então, assim, se você é vítima de uma situação em que algum membro familiar está colocando uma criança, um adolescente, em situação desconfortável, somente para atingir um motivo de vingança, ou um sentimento egoístico pelo fim do relacionamento, ou enfim, você pode fazer um pedido ao juiz, apresenta provas, documentos, arrola testemunhas, o juiz pode, como a doutora Fernanda falou, designar a perícia, e aí o juízo vai reconhecer essa prática, né? A partir do momento que há o reconhecimento judicial, está o agente alienador passível de sanções jurídicas previstas na lei, como a doutora Fernanda mencionou antes, né? Perda do poder familiar, inversão da guarda, multa, advertência. Mandaram uma pergunta aqui agora, não sei para qual dos dois. Olá, meu nome é Heloísa, estou com um processo da minha filha, só que o meu ex-marido paga certa pensão, a audiência é o mês que vem. Gostaria de saber se tem algum problema eu querer estipular os dias da visita, sendo que ele paga certo a pensão. Acho que não está muito ligado ao assunto, né? Mas não tem relação direta com a temática da alienação parental, mas sim um acordo. O objetivo principal é chegar num acordo, né? Se o pai paga a pensão corretamente, a mãe quer estipular os dias de visita e o pai concordar, na audiência já se encerra o caso, né? Agora, se o pai não concordar, aí o juiz vai ter que fixar ali os dias conforme os parâmetros proporcionais razoáveis, com base nas circunstâncias do caso concreto, né? Respondendo sim, ela pode, se o pai não aceitar, aí o juiz vai decidir. Aqui, doutor Alexandre, quais as consequências jurídicas que a lei prevê em caso de constatação de uma alienação parental? Certo. A gente já chegou a mencionar aqui, né? Mas a lei prevê, com relação à alienação parental, diretamente a essa prática, perda do poder familiar, suspensão do direito de visitas, inversão da guarda, multa, né? Aí o juiz vai fixar o valor da multa e advertência, nesse estilo de sanções, né? Mas depois a doutora Fernanda, acredito, vai mencionar as implicações criminais também, né? Aqui também veio uma pergunta de Foz do Iguaçu. Opa, apagou aqui, deixa eu achá-la aqui. Boa tarde, Mauro. Sou Aparecida de Foz do Iguaçu. Eu gostaria de saber o que eu posso fazer para manter meu filho longe de mim. Ele é advogado e vive me agredindo verbalmente e me faz ameaças. Eu não consigo viver mais em paz desde que ele mudou para o meu lado. O que eu posso fazer? Bom, ela é de Foz, ela pode procurar diretamente a Delegacia da Mulher de Foz do Iguaçu para fazer essa denúncia. Ela pode solicitar as medidas protetivas, né? Ela colocou mais, o meu filho é advogado, não importa. Não importa. A lei é para todos, exatamente, né? A lei é para não todos. Não importa se agrediu verbalmente e tal, isso também não pode, tem as leis para isso, né? Isso, ela vai procurar a delegacia, caso ela não se sinta confortável ainda para procurar a delegacia, ela pode ligar para o Disque 180, fazer uma denúncia anônima, e aí os policiais da Delegacia da Mulher irão até ela para verificar o que está ocorrendo, vão orientá-la, principalmente com relação às medidas protetivas, e ela pode fazer esse pedido, e caso o juiz defira, né, o filho vai ter que cumpri-la, senão ele pode vir a ser preso, independente do cargo em que ele ocupe, da profissão que ele tenha. Legal, aqui veio uma para a doutora Fernanda, vamos continuar com a senhora. Se a mulher se utilizar da delegacia para afastar o pai do convívio com os filhos, é considerado alienação parental? Sim, a gente tem visto isso, tem ocorrido com bastante frequência, infelizmente, tá? A Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, ela traz como uma das medidas protetivas, seria o afastamento do agressor ou do suposto agressor do lar, do convívio com a ofendida, com essa vítima, ou suposta vítima, caso ela esteja mentindo, e até mesmo com os filhos. Então, muitas mulheres têm se utilizado da lei e se utilizado da Delegacia da Mulher, para quê? Para pedir uma medida protetiva para logo afastar o filho do convívio com o pai, fazendo dessa forma uma alienação parental. A gente sabe que a maior vítima nisso tudo sempre vai ser a criança e o adolescente, tá?
porque ela acaba tem... sendo prejudicado, ele é né? prejudicado, a separação exatamente, ali, né? já está havendo uma separação, isso já pode abalar um pouquinho o psicológico da criança, e caso um dos genitores esteja fazendo isso, essa alienação parental, o abalo será ainda maior, tá? Porque o Estado ele deve garantir o bem-estar da criança e do adolescente. Então, para isso, até que foi criada essa lei da alienação parental. A mulher vai à delegacia, faz o pedido de medida protetiva, afirma que está sendo ameaçada ou sendo lesionada corporalmente, ou, enfim, está sofrendo qualquer tipo de crime. E aí ela faz o pedido da medida protetiva e é encaminhada ao Poder Judiciário. Quando a mulher vai à delegacia, a gente acredita que ela está realmente com um problema. Então, ela faz o pedido, encaminharemos ao Poder Judiciário. E caso ele entenda, com base naquelas provas ali, aqueles indícios materiais iniciais, ele pode decretar a medida protetiva e isso já vai afastar o convívio do pai com a criança. Tá? Muitas vezes a mulher fala até que o pai teria cometido algum tipo de crime sexual contra a dignidade sexual da criança, tá? Isso traz consequências seríssimas, tanto para a criança quanto para o pai. Então a pessoa tem que ser bem consciente também, não inventar coisas, né? Porque tudo isso daí é investigado depois. Então, tanto da parte da mãe ou quanto da parte do pai, não fazer mentiras, não criar coisas, tentar jogar o filho contra o filho contra a mãe, porque tudo isso é investigado. Por isso que tem a polícia, tem o advogado, tem tudo, o criminalista ali para comprovar isso, né, doutora Fernanda? Porque as pessoas às vezes inventam umas historinhas lá, chegam se fazendo de vítima e tal, e depois você acaba indo investigar, ouvindo os parentes, os vizinhos, e é totalmente errado, né? Então, já sabe, mentiu, vão acabar descobrindo. Exatamente. Né? Pode ter punições depois, né? E pode ser bem pior, você pode acabar sendo afastada do esposo ainda e do filho, né? E para sempre, porque ele vai ficar preso e acabou mesmo, todo mundo vai ver que está mentindo, então tem que cuidar muito com isso. Mas, doutor Alexandre, quais que são os casos mais comuns que as pessoas procuram no consultório ligado a isso, a alienação parental? É exatamente essas situações envolvendo o suposto abuso contra a dignidade sexual. A mãe cria uma situação dissimulada de que o pai, essa é a regra, né? Não que só a mãe assim proceda, o pai também pode fazer dessa forma, mas na prática o que a gente mais constata é que a mãe cria uma situação de que o pai teria abusado sexualmente da criança, normalmente a criança que às vezes nem tem capacidade de discernimento, com o objetivo escuso de o pai ser afastado da criança, né, dela obter alguma vantagem, ou satisfazer ali uma vingança pelo término do relacionamento. Então, na prática, o que a gente mais vislumbra são esses casos. E aproveitando aqui o canal, né, acho importante a gente deixar essa mensagem, que a comunidade jurídica, delegados, promotores, juízes e advogados, estão cada vez mais atentos a essas situações, né? Inclusive, eu mencionei, no ano 2016 já teve uma recomendação do Conselho Nacional do Ministério Público para os promotores se atentarem a esse fato. Então, quem está pensando em criar uma situação dessa, é melhor esquecer a ideia, porque vai ter problemas. É legal falar sempre a verdade, não omitir, não esconder e fazer sempre com a verdade que dá tudo certinho. Agora venho aqui para a doutora Fernanda. Doutora Fernanda, a mulher que se utiliza da delegacia para fazer a alienação parental responde por algum crime? Bom, ao final do inquérito, que ela deu ensejo, porque a mulher, quando vai à delegacia da mulher, ela dá ensejo à instauração de um inquérito policial. Tá? Se ao final do inquérito ficar comprovado que ela realmente teria inventado a situação toda, que nada daquilo que ela narrou no boletim de ocorrência e suas declarações for verdade, ela vai responder sim por um crime. Tá? Existe o crime do artigo 339 do Código Penal, a denunciação caluniosa, a pena é de 2 a 8 anos, ou seja, a pena é bem alta, muito grave, tá? Que seria um crime em que ela move toda a máquina estatal, porque quando ela vai à delegacia, investigadores, delegados, escrivães, todo mundo trabalhando, né? Vai para a justiça, vai o oficial de justiça, juiz, os escrivães do fórum, todo mundo trabalhando, movendo toda a máquina estatal, dinheiro público, nosso dinheiro que está sendo gasto, nosso tempo, que deveríamos estar investigando outros crimes, para investigar uma falsa acusação que ela faz contra o pai ou o companheiro, enfim, por motivo, às vezes, simplesmente de vingança. E eu acho importante a gente salientar, como o doutor Alexandre falou, que muitas vezes as mães se utilizam das crianças em tenra idade,
e que elas, às vezes, não têm noção do que está acontecendo, né? Aqui na comarca de Toledo, nós não fazemos na delegacia a escuta da criança, porque nós não temos equipe técnica. Então, essa criança, quando a mãe vai lá, ela faz o boletim de ocorrência, a gente vai ouvir a mãe, vai ouvir todos os envolvidos, e a criança ela é ouvida por uma equipe técnica do fórum, tá? Uma equipe composta por assistentes sociais, especializada para isso, com psicólogos, ou seja, nos dá um embasamento muito maior para dizer se a denúncia que a mulher fez é verdadeira ou não. Então, ela tem que ficar atenta a isso, tá? Porque ela não vai conseguir colocar na cabeça de uma criança, muitas vezes a mãe fica induzindo a criança a falar algum tipo de coisa. Vai lá, se o tio perguntar se o papai fez isso, você diz que sim, explica, fala assim, assim. O psicólogo fica induzindo o filho, mas aí o psicólogo vai saber que a criança foi induzida, ele tem mecanismos para isso. Né? E aí, sendo mentira e sendo constatado que a mulher realmente se utilizou da máquina estatal para satisfazer a um benefício próprio, né? Ela pode responder pelo crime de denunciação caluniosa ou até mesmo outros tipos de crime. Ela pode utilizar redes sociais para ficar difamando o marido, ou o companheiro, ex-marido, quem quer que seja, e isso tudo é responsabilizado criminalmente depois. As pessoas têm que saber também que quando chegam lá fazer a denúncia e tal, tudo que a pessoa falou, tudo anotadinho. E no final você vai assinar um documento. É aí que se você mentiu ou inventou, que você vai acabar pecando. Exatamente. E pode ser preso, tal como a delegada, a doutora Fernanda falou aqui pra gente. Então, fiquem espertos, gente, não vão ficar inventando história aí. Agora, acho que é pro Alexandre. Mauro, eu queria fazer uma pergunta. Eu sou separada há 8 anos do meu ex e já tenho outra família. O meu ex vem na porta da minha casa me incomodar por causa do meu filho. Nosso filho, no caso, que já vai completar 18 anos. O que eu posso fazer? Ele nem pagar pensão, ele paga. Certo. O ideal seria que regularizasse a situação por meio de um acordo homologado judicialmente, né, perante o juiz. Mas se está ferindo a esfera já da liberdade individual dela, enfim, ela pode, se for o caso, estar procurando até a delegacia, né, e eventualmente está pleiteando alguma medida protetiva, afastamento, esse tipo de situação. Mas o ideal é que, primeiramente, se convencione ali um acordo, homologue judicialmente perante o juiz e que as partes cumpram os termos do acordo. Se houver descumprimento, e a depender da gravidade da situação, pode estar procurando, inclusive, a delegacia de polícia. Tá vendo? Então, já sabe. Ela não mandou o nome dela aqui nem a cidade, mas espero ter respondido sua pergunta. E assim, se vocês quiserem ver outros assuntos também, aqui da parte da Delegacia da Mulher, que é a doutora Fernanda, do advogado também, manda lá e-mails pra gente, né, no nosso e-mail lá, vermais.oeste@ricpr.com.br, pra gente fazer as novas pautas aqui. Mas o certo mesmo é se tiver algum problema, é o 180, né? Isso, pode ligar, caso queira fazer alguma denúncia anônima, é o Disque 180, ou o Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos, ou então procurar diretamente a delegacia de polícia. Ou, se for um caso de um flagrante delito, que o crime esteja ocorrendo ali na hora, liga para o 190 ou para o 197, que é o telefone de emergência da Polícia Civil, para que uma viatura vá até lá e faça cessar essa situação emergencial. Isso aí, então procure seus direitos, mas faça o seu direito também certinho.